Vindo ao canal escatológico, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Será que antes de Westcott e Hort não tínhamos a plena e verdadeira palavra de Deus a nós transmitida? Para quem não sabe, esses dois elementos são os responsáveis pela modificação do Novo Testamento grego, a fonte maior de revelação a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo e sua obra de redenção. A conspiração para a adulteração do Novo Testamento grego, vejam só, teve início na Idade Moderna, no ano de 1881. 1881. Um ano com grande simbolismo Illuminati. Pois, ao somarmos os números desse ano, o resultado será 18, que é 6 mais 6 mais 6, ou o número 6 multiplicado 3 vezes. Visto separadamente, 1881 perfaz dois números 18 espelhados, o que resulta em 6 vezes 3 mais 2 vezes, igual a 666, mais 2 vezes. Quer dizer, com a soma dos números do ano perfazendo 18, e a existência dentro dessa data de mais dois números 18, sendo um invertido ou lido de trás para frente, temos o número 666 por 3 vezes dentro de um mesmo ano. Se considerarmos o palíndromo existente, teremos o número 666 aparecendo 4 vezes dentro dessa data. Para os ocultistas, o número 4 diz respeito à fundação, isto é, a fundação para construir alguma coisa nova, diferente, ou inauguração, não é? Ou a inauguração, a criação de um novo projeto. Assim, o número 666, aparecendo 4 vezes, seria o tempo ideal para a criação ou fundação de alguma coisa nova, que aqui no caso foi o Novo Testamento grego falsificado. E por incrível que pareça, teve e continua a ter um grande sucesso. Apenas para deixar consignado, né? Aleister Crowley, conhecido bruxo, escreveu um livro chamado Livro 4, que era um guia completo de mágica. Algumas datas acabam sendo bem atraentes para a nova ordem mundial, visto que os mesmos colocam sua fé em números, prática esotérica conhecida como Cabala, e não na palavra de Deus, né? Eles não colocam a fé deles na palavra de Deus, são pitagóricos. O ano de 1881 também foi marcado pelo assassinato do 20º presidente americano, James Garfield, que também era um ministro de uma igreja cristã, e também do czar Alexandre II da Rússia. Mera coincidência? Sem dúvida, para os ocultistas Westcott e Hort, que até mesmo criam em espiritismo e superstições romanistas, isso aí você pode pesquisar na internet. 1881 era o ano ideal para dar início à mais celebrada manipulação e adulteração das escrituras do Novo Testamento grego,
e que veio a ser conhecido como texto crítico, que representa os antigos, mas pouquíssimos e extremamente adulterados manuscritos gregos do Novo Testamento. Até 1881, o texto grego amplamente utilizado pelos reformadores para a tradução do Novo Testamento era o TR, o texto Receptus, que é o texto da Bíblia inglesa King James Version, cuja tradução equivalente em português é a versão Almeida Corrigida Fiel, ou ACF, cujo texto se encontra na Bíblia de Estudo Scofield, que é essa aqui, ó, pessoal. Bíblia de Estudo Scofield. E estaremos depois fazendo um sorteio de uma Bíblia como essa para os inscritos. Aí eu vou colocar depois a promoção no ar, certo? Vocês também encontram essa Bíblia Almeida Corrigida Fiel no site da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Bom, Westcott e Hart criaram uma teoria totalmente sem fundamento, uma nova teoria para desacreditar o grande número de cópias do Novo Testamento grego, representados por manuscritos de tradição conhecida como tradição bizantina, que deu forma ao texto grego conhecido como TR, ou texto Receptus, ou texto tradicional, e passaram a adotar alguns poucos e rarefeitos manuscritos mais antigos, afastando-se do texto grego já consolidado, que possui maior número de testemunhos documentais. Para fazer isso, para enfraquecer o peso do testemunho do texto bizantino diante da sua superioridade numérica, criaram a hipótese desprovida de fundamento ou qualquer prova substancial. A hipótese a que me refiro é a hipótese da genealogia, afirmando que os manuscritos mais numerosos de origem bizantina derivam de uma família de outros manuscritos, que jamais demonstraram quais eram e ao que parece, são inexistentes. Assim, a título de revisar King James, esses dois elementos resolveram se utilizar do denominado Códice Sinaítico, que, como o nome diz, servia de lenha de lareira para aquecer monges em um mosteiro ao pé do Monte Sinai, e outro, o Códice Vaticano, que jazia empoeirado em um alfarrábio na biblioteca do Vaticano. O próprio Erasmus, que preparou uma edição em grego a partir de 5 manuscritos altamente reputados de tradição bizantina, conhecia o Códice Vaticano e não o utilizou por reconhecer a sua pobreza. Convém explicar que o TR, texto Receptus, o texto recebido, é também conhecido como texto tradicional, pelo fato de ter sido o texto comumente usado pelos crentes do Novo Testamento através dos séculos, e também para contrastá-lo com o texto crítico da era moderna. O TR, como vimos, é chamado texto bizantino, porque é o texto representado nos manuscritos de todo o antigo mundo que falava o grego. O termo bizantino aponta para a cidade de Bizâncio, que tinha sido tomada em possessão por Constantino o Grande em 330 depois de Cristo. O nome Bizâncio foi posteriormente mudado para Constantinopla. Portanto, pessoal, as versões protestantes na Inglaterra e no continente europeu, nos séculos XVI e XVII, se basearam completamente nestas edições do texto em grego.
enquanto estas versões em grego, que foram primeiramente impressas, eram elas próprias baseadas em comparativamente poucos manuscritos, provaram ser amplamente representativas do texto que prevalecia, muitos séculos antes, em todo o mundo de fala grega. Bom, as versões inglesas de Tyndale, Coverdale, Matthews ou Rogers, a Grande Bíblia, a conhecida Bíblia de Genebra, a Bíblia dos Bispos e a conhecida King James ou versão autorizada do Rei Tiago, todas elas se baseiam neste grupo de documentos em grego, nos quais foi preservado o texto que, em regra, foi recebido e aceito por todas as igrejas gregas desde os dias apostólicos. Temos as Almeidas, Tem a Almeida Revista e Corrigida, que infelizmente já está um pouco corrompida e mais assemelhada à Almeida atualizada. E a Corrigida Fiel, a que eu mostrei aqui, tiveram por base o mesmo texto. Como resultado da sua nova teoria para tentar desqualificar o texto recebido, o empenho desses hereges que resolveram modificar a palavra de Deus, surgiu o texto crítico, que infelizmente é utilizado pela maioria das sociedades bíblicas mundo afora para a tradução do Novo Testamento, com a proliferação de traduções corrompidas. Some-se a isso o método de tradução não por equivalência formal, mas por equivalência dinâmica. E aí, pessoal, está montado o circo de horrores que tem assombrado e desfigurado a palavra de Deus. Então falaremos mais a respeito no nosso próximo vídeo.